Pessoal, então, como eu já tinha dito, a continuação do conteúdo aqui, ok? Então, estrutura do átomo. Então, o átomo tem algumas regiões, entre elas a eletrosfera, que tem os elétrons de carga negativa, o núcleo, que tem prótons de carga positiva, e nêutrons, que não tem carga elétrica, ok? Nesse caso, a eletrosfera ela é dividida em camadas ou níveis, que vai da camada K, que é a menos energética, até a camada Q, que é a mais energética, tudo bem? Nesse caso, estudamos também a representação do átomo, onde aqui embaixo sempre é o valor de P, que é igual a Z, e cima é A, ok? Porém, esse valor de A pode vir na parte superior da direita ou da esquerda, tudo bem? Então, nesse caso, P é igual a Z, A, P é igual a Z, A. Então, um exemplo, isso aqui é P ou Z, aqui é A, ok? E assim por diante. Nesse caso, onde P é o número de prótons, N, ok? Nesse caso é o número de nêutrons, já, nesse caso, o número atômico é Z. Como P é igual a Z, então o número de prótons é P, número atômico é Z. Então, P é igual a Z, o número de prótons é o mesmo número atômico. A é o número de massa e depende da soma de prótons e nêutrons, ou número atômico mais nêutrons nesse caso, tá? E já tinha dito o número de nêutrons, que N é o número de nêutrons, e E é o número de elétrons. Nesse caso, o átomo pode ser neutro, quando a quantidade de prótons dele é igual a de elétrons, ou pode ser um íon, quando ele perde ou ganha elétrons. Nesse caso, pode ser um cátion, que é carregado positivamente, aquele que perde elétron, ou um ânion, que é carregado negativamente, aqueles que ganham elétron, ok? Então, quanto à perda e ganho de elétrons, pode ser monovalente, quando perde ou ganha 1, bivalente, quando perde ou ganha 2, trivalente, quando perde ou ganha 3, e tetravalente, quando perde ou ganha 4, nesse caso. Indo para o diagrama, nesse caso, aqui é muito importante, então, para o nosso conceito agora. Então, para fazer o diagrama, a primeira coisa que a gente coloca é as camadas. Então, vai ser K, L, M, N, O, P e Q, ok? Nesse caso, então, você numera isso aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Isso aqui, nesse caso, é as camadas ou níveis, ok? Nesse caso, então, dentro das camadas ou níveis, possui subníveis, ok? Então, nesse caso, quem seriam os subníveis? Então, subníveis. Quem são subníveis, então? É S, P, D e F. Como eu disse, para a gente lembrar, São Paulo, Distrito Federal. S, cabe 2. P6, D10, F14. Para lembrar, eu vou pegar o S que tem 2 e vou somar com 4. Então, 6 com mais 4, 10 com mais 4, 14. Então, esses são os subníveis e embaixo é o número total de elétrons que ele pode ter no máximo, ok? Então é isso. Para fazer o diagrama, então, qual é a primeira coisa que a gente faz, então? De K até Q, numera de 1 até 7. Vou colocar o primeiro subnível em todos. S em todos, então. Ok, então essa é a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa, então, vou cancelar o 1 e vou numerar de 2 até 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o próximo subnível? P, vou colocar P em todos eles. Da agora em diante, eu vou cancelar o primeiro e o último até acabar. Nesse caso, o primeiro é o segundo aqui, é o 2, e o último é o 7, que eu cancelei aqui. Aí numero 3, 4, 5, 6. Qual é o próximo nível? D, nesse caso. Coloco o D em todos, nesse caso aqui. Como eu disse, vou cancelar o primeiro e o último. Então fica 4 e 5. Qual o último subnível? F. F aqui. Cancelou, cancelou. Ok? Então, só para repetir, de K até Q, número de 1 até 7, coloco S em todos. Cancelo 1, número de 2 até 3, número de 2 até 7, coloco o segundo subnível que é P. Coloco P em todos. Daí em diante, cancelo o primeiro e o último, número de 3 até 6, coloco o D em todos. Cancelei o primeiro e o último,
numero de 4 até 5, coloquei F e acabou. Fora isso, tem uns cortes aqui na transversal, que nesse caso, pelo tamanho que eu estou passando para vocês, é 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Fala a verdade, isso aqui nem existe, isso aqui é uma manha específica, só vai trocar ideia. Então, os cortes tem que fazer aqui na diagonal. Então, portanto, primeiro número, 1, cortei 1. O outro número é 1, também cortei 1. O outro número é 2, então vou ter que cortar 2. O outro número é 2, corto 2 também. O outro número é 3, então vou ter que cortar 3. O outro número é 3 de novo, vou cortar 3 de novo. O outro número é 4, corto 4 aqui. E por último é 3, cortei os 3 aqui, ok? Após isso, é só brincar de escorregadeira. Então sobe aqui e fica 1S, volta para o final, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5, e assim sucessivamente, ok? Se eu escorregar tipo 1S, 2S e subir aqui, fica tudo errado, então tem que voltar para o final. Então com isso a gente vai obter uma sequência. Essa sequência então seria 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Então estamos aqui, ó, 4S. Volta para o final, 3D, 4P, 5S. 5S, volta para o final lá, 4D, 5P, 6S, ok? 6S, volta, 4F, 5D, 6P, 7S. 7S, 5F, 5F, 6D e 7P, ok? Isso é infinito e assim por diante. Nesse caso, é para essa sequência que a gente precisa. Se chegar até em 3D, quando chega aqui em 3D aqui, já tem um total de 30. Quando chega em 4F, já tem um total de 70. Isso é só uma escala para a gente ter a noção. Então, portanto, vamos adiante. Com isso, obtemos o diagrama, agora tem que distribuir os elementos aqui. Nesse caso, olha para esse aqui. Como a gente já sabe, aqui é prótons e aqui é número de massa, mas tem que descobrir o número de elétrons. Como aqui no teu sinal, nem de positivo nem negativo, ele é um átomo neutro. E por ser neutro, o número de prótons é o mesmo de elétrons. Então, portanto, se não tem sinal nenhum ali em cima, ele é neutro. Então, quantos prótons ele tem? 11. Vai ter quantos elétrons? 11. Então, eu vou distribuir. Se eu colocar aqui, vou levar ele até 3S aqui, por exemplo. 3S, olha, vai ficar 1S, 2S, 2P, 3S. Colocando, vou ter que distribuir 11. Por favor, não é o de cima, é o de baixo, tá? 11. Então, S cabe 2, S cabe 2, P cabe 6. Se eu somar, já tem um total de 10. Porém, está faltando 1 para chegar ao 11. S cabe 2, mas se eu colocar 2 é para 12. Então, não posso colocar 2, então vou colocar 1 lá. É isso. Essa é a distribuição eletrônica dele. O mesmo com o enxofre. O enxofre, por exemplo, vou levar ele até 3P aqui, ó, nesse caso. Então, vai ficar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Então, S cabe 2, S cabe 2, P cabe 6, S cabe 2. Então, já tem 12. Para 16, faltam 4. P cabe 6, mas eu não tenho 6, só tenho 4. Então, completou isso aí. Esse aqui, por exemplo, tem 35. Então, para que você colocou esses números aqui embaixo? Ó, eu sei que até chegar a 3D já tem 30. Então, vou levar até 4P aqui nesse caso. Então, vai ficar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Ok? Então, S2, S2, P6, S2, P6, S2D, 10. Então, já tem 10, com mais 10, 20, com 10, 30. Como é 35, P cabe 6, mas eu só tenho 5 nesse caso, tá? Então, isso é a configuração eletrônica, precisando muito disso aqui. Além disso, existe a camada de valência, tá? O que é a camada de valência? É a última camada. E como é que eu sei que é a última camada? E como é que eu sei que é a camada de valência? Nesse caso, a camada de valência é o maior número, mas não é o número de cima, porque o número de cima é elétrons, é o número de baixo. Então aqui é 1, 2, 2, 3. Quem é o maior número?
É o 3. Então a camada de valência é o maior número, podendo ser um só ou 2 nesse caso, tá? Então, como o maior número aqui é 3, só isso é a camada de valência. Então, quem é a camada de valência? 3s1. Quantos elétrons tem? 1 elétron. Esse aqui, qual é a camada de valência? 2, 2, 2, 3, 3. A maior número é 3. Quantos 3 tem? 2. Então, os 2 faz parte da camada de valência. 4 e 2, 6. Possui 6 elétrons na camada de valência. Esse aqui, qual é o maior número? 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. O maior número é 4. Quantos eu tenho? Tenho 2. Então, os 2 é a camada de valência. Então, quem é a camada de valência? 4s2, 4p5. Total de elétrons na camada de valência? 5 e 2, 7, nesse caso. Porém, esse aqui é bromo e está dizendo que ele perdeu 1, ok? Se ele perdeu, aliás, ganhou 1, porque ele é negativo, então ele é um ânion, então ganhou 1. Então, eu distribuo normalmente 35 e depois que eu acrescento. Então, nesse caso, vai ficar o que de novo? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Então, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 30. Falta 5, 35, ok? Porém, ele ganhou 1 e eu só posso ganhar ou perder na camada de valência. Então, a camada de valência é essa daqui, que nesse caso é 4s2, 4p5. Então, portanto, ele ganhou 1. Então, se ele ganhou 1, aonde é que eu vou acrescentar? Não pode aqui, porque essa cabe 2. Mas P tinha 5 e P cabe quanto? 6. Então, eu vou tirar o 5 e no lugar de 5, lá vai ficar quanto mesmo? 6, porque ele ganhou 1. Então, fica assim a distribuição. Já esse aqui é o ferro. Nesse caso, vai ficar 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Já tem 20. Falta quanto? 6. D cabe 10, mas só tem quanto? 6. Qual é a camada de valência? O maior número. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3. 4. Então a camada de valência é aqui. Ok? Porém, esse aqui está dizendo que ele perdeu 2. Então, se ele perdeu 2, vai perder na camada de valência. Como é que ficaria? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. 2, 2, 6, 2, 6, 2. 20. 26. Põe 6. Só que está dizendo que ele ganhou 2. E ganha, nesse caso... ganhou não, perdeu 2, então vai perder na camada de valência. Então, o que é a camada de valência nesse caso aqui, por favor? 1, 2, 2, 3, 3, é o 4 aqui então. Se ele perdeu 2, isso aqui desaparece. Então, a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, isso aqui desaparece. Só que esse aqui é pior ainda, esse aqui perdeu 3 aqui nesse caso então. Então, vai ficar 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ok? Então, 2, 2, 6, 2, 6, 2, ok? Já tem 20, 26. Isso aqui é a camada de valência. Só que ele perdeu 3 e aqui só tem um 2. Eu tirei 2 daqui, esse aqui desapareceu. Mas precisa perder mais 1. Da onde ele vai perder? Vou cortar o 6 e tirar 1 do 6, que na qual vai ficar 5. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser isso com 5 aqui, tá? Então, isso é configuração eletrônica e diagrama de Linus Pauling. Valeu, pessoal.